Bom, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão assistindo, mas tudo bom para vocês aí. Bom, gente, nessa aula a gente vai dar seguimento, né, a maneiras de calcular a área de triângulo, tá? Na aula anterior a gente viu duas formas. Nessa aula a gente vai ver mais um caso. Que caso é esse? É a área de um triângulo a partir dos seus lados e do raio da circunferência escrita nele. Ou seja, nesse caso, nós vamos ter conhecidos o triângulo e suas medidas, né? Então, a gente vai conhecer a medida de AB, de BC e de AC. E nós vamos conhecer também a circunferência inscrita e o raio dela, tá? São essas informações do problema. E o nosso trabalho, né, vai ser encontrar a área desse triângulo, dadas essas informações, tá? Então, vamos lá. A estratégia para essa demonstração é dividir esse triângulo grandão em três triângulos menores. De que maneira? Traçando os segmentos dos seus vértices até a origem. Então, eu vou pegar um segmento, né, que tem um extremo em A e vai ter o outro extremo na origem O, né, que é a origem que eu estou dizendo aqui é o caso do centro da circunferência, tá bom? Depois vamos ter aqui um segmento que parte de B e vai até o centro da circunferência. Depois nós vamos ter um segmento que sai de C e vai até, né, o centro da circunferência de novo. Perceba agora que, embora esse desenho seja extremamente feio, porque eu não sei fazer retas, né, finge que é reta essas coisas. A gente conseguiu dividir esse triângulo grandão em três triângulos menores, ok? Então isso significa, gente, em outras palavras, que a área do triângulo grandão, né, a área desse triângulo grandão vai ser igual à área dos triângulos pequenininhos, ok? E essa vai ser nossa estratégia, ok? Vamos dar nome a esses triângulos aqui só para ficar fácil de identificar. Olha. Então, ó, vamos chamar esse triângulozinho aqui, ó, de triângulo 1. Esse triângulozinho aqui, ó, de triângulo 2. Opa, ficou muito pequenininho. Calma aí, ó. Triângulo 2. E esse triângulozinho aqui, ó, de triângulo 3, ok? O objetivo nosso é calcular a área do triângulo grandão. Feita essa análise que a gente fez, então a gente sabe, ó, que a área total, né, a área do triângulo grandão, vai ser igual à área do triângulo pequenininho, né, do primeiro triângulo pequenininho, mais a área do segundo triângulo pequenininho, mais a área do terceiro triângulo pequenininho, tá? Tá construído o esboço do nosso problema. Agora, o desafio é como eu calculo essas áreas, ok? Aí a gente vai precisar de um resultadozinho muito importante da geometria euclidiana, que diz o seguinte, que uma circunferência, né, forma 90 graus, né, o segmento, né, o raio da circunferência forma 90 graus no ponto de tangência com a reta tangente, ok? O que isso significa? Significa o seguinte, que, ó, quando eu pego aqui, esse segmento aqui, ó, por exemplo, né, perceba, eu levo ele até um ponto de tangência. Tá? O que é um ponto de tangência? É um ponto onde o segmento toca a circunferência em um único ponto. Perceba que o segmento BC toca a circunferência nesse pontinho aqui, ó. Só nesse pontinho, tá? Então, esse é um ponto de tangência. Né? Esse resultado da geometria diz o seguinte, que a circunferência, né, o raio da circunferência vai formar 90 graus com o segmento, né, ou com a reta tangente. Então, ó, como aqui esse segmento está dentro de uma reta e ele é tangente nesse ponto, significa que o raio, né, segmento aqui, forma 90 graus com esse segmento tangente aqui, ok? Então é isso que diz o resultado. Aqui, ó, perceba que nós temos um outro ponto de tangência, que é onde o segmento AB toca, entre aspas, a nossa circunferência, ok? Então, do resultado, a gente sabe que esse segmento AB forma 90 graus com o nosso raio da circunferência, ok? E aqui embaixo a mesma coisa, eu tenho um outro ponto de tangência aqui, que é onde o segmento AC toca, entre aspas, a circunferência, certo?
Então, nós podemos aqui, ó, construir de novo o raio. E a gente sabe que o raio forma 90 graus com AC, ok? Tudo isso é raio. Vamos chamar o raio de R, ok? Todo mundo aqui é raio. Daí, gente, a gente já tem como calcular a área desses triângulos. Por quê? Qual segmento que parte de um vértice de um triângulo chega no seu lado oposto formando 90 graus? Né? Que tipo de segmento é esse? Ok? É a altura. A altura de um triângulo parte de um vértice, chega no lado oposto, formando 90 graus com esse lado. Logo, R é a altura do triângulo 1, é a altura do triângulo 2 e a altura do triângulo 3. Como a área do triângulo é calculada, né, como base vezes altura sobre 2, e vocês não podem esquecer nunca na vida de vocês, base vezes altura, né, sobre 2, a gente consegue calcular essas áreas aqui do triângulo 1, 2 e 3. De que forma? A área do triângulo 1 vai ser a medida, né, de AB vezes a altura. Base vezes altura. A base referente à altura R aqui é AB, então nós vamos ter AB, que é o comprimento do segmento AB, vezes R, sobre 2, ok? Mais a área do triângulo 2. A área do triângulo 2, ó, vai ser a base dele, que é BC, que é a base relativa, né, a essa altura. Então, vai ser BC vezes R sobre 2. Então, nós vamos ter aqui a BC, né, vezes R, né, base vezes altura, sobre 2. Mais a área do terceiro, que vai ser base, que é AC, vezes a altura, que é R, sobre 2. Como tudo está sobre o mesmo denominador, eu consigo escrever como AB vezes C mais BC vezes R mais AC vezes R. Tudo isso sobre 2, ok? Vamos mexer um pouquinho aqui, que a nossa parte geométrica, a nossa análise geométrica praticamente já terminou, né? Vamos puxar aqui para cima essa conta, né? Vamos aqui, ó, vamos criar aqui uma barrinha, vamos puxar aqui para cima. Perceba que eu posso colocar aqui, no caso, o R em evidência, ok? Então, eu posso escrever como AB mais, né, BC mais AC vezes R sobre 2, ok? Mas eu posso escrever dessa forma, né? Porque R é a mesma coisa que R sobre 1, quando eu multiplico fica isso aqui vezes isso sobre 2, então dá na mesma. Então eu posso escrever assim. Agora vem o pulo do gato, a parte importante. O que é AB, o segmento AB mais o segmento BC mais o segmento CA ou AC? O que significa isso? É exatamente o perímetro do triângulo. Então isso aqui, ó, gente, é o perímetro do triângulo grandão. Perímetro. E a gente costuma representar o perímetro como sendo 2P, ok? Se o perímetro é 2P e aqui a gente está dividindo o perímetro por 2, então isso significa, gente, que isso aqui, né? Então a área do triângulo vai ser P vezes R, né? Só que o que é esse P? O P aqui, ó, ele vai ser o semiperímetro, que é a metade do perímetro do triângulo. Então, toda vez que eu tiver um triângulo, eu tiver a circunferência inscrita nele e eu souber o raio dela, eu posso calcular a área desse triângulo, né, de tal maneira, né, que a área dele sempre vai ser igual ao semiperímetro vezes o raio. E essa foi a aula de hoje. Abração a todos.